Pois é, pessoal, a gente vai agora lá para o município de Santana. Vou falar com a deputada federal Marcivânia Flecha. Ela está com a gente em videochamada. Ô, deputada, bom dia. A senhora nos ouve? Bom dia, Kleber. Estou ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos os ouvintes que estão. Sempre um grande prazer, Kleber, de verdade, falar com você. O prazer é nosso tê-la de volta aqui. E eu começo já esse bate-papo falando como que esse tipo de tecnologia tem feito parte da sua rotina, fazer videoconferência. Isso, a gente está no trabalho remoto, né, na Câmara de Deputados, e aqui, num contexto também dessa pré-campanha, a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias e plataformas para fazer o que é possível dentro do contexto de isolamento social necessário ainda nesse momento. Então, estamos nos adaptando a isso. Tivemos a primeira oportunidade, ainda há pouco, uma conversa com o Fernandinho, em que anunciamos a nossa pré-candidatura a prefeito de Santana, usando esse instrumento, essa tecnologia para falar com a população. Bom, já já eu entro nessa questão da pré-campanha, mas eu queria só fazer um resgate. Há quem diga que 2020 foi um ano perdido do ponto de vista da economia, tem uma série de situações. Mas e lá no Congresso, o que deu para avançar em termos de proposição legislativa? Claro, acho que tudo foi carrear recurso para enfrentamento da pandemia e não deixar faltar o arcabouço jurídico para o país continuar avançando no combate a essa doença, é isso? Isso, a gente teve que se preparar para esse momento, né? Para esse novo contexto da pandemia, fizemos um orçamento específico para o contexto do combate, destinação de recursos para acompanhar de forma paralela ao orçamento que estava sendo orçamento específico para esse contexto, né, da pandemia. Então, tivemos grandes desafios para ajudar a salvar vidas, ajudar governadores e prefeitos, não só na saúde, mas também legislando para a educação, que todas as áreas que estão envolvidas diretamente sendo afetadas pela pandemia. O Congresso Nacional teve um olhar assim muito atencioso e acabamos precisando redobrar os nossos trabalhos, e mesmo no teleserviço, nesse trabalho remoto, em votações remotas, nós nos dedicamos muito. Acho que o Congresso Nacional, de cada 10 proposições, 9 são do Congresso Nacional, de iniciativas de combate à pandemia e de combate ao coronavírus e de resposta para a saúde, ajudando os estados e municípios a terem os equipamentos necessários, a terem ajudando os servidores da saúde, né, nossos trabalhadores da área da saúde, a educação também, com respostas legislativas para a área da educação, que a educação é uma área extremamente afetada, mas também para a cultura. Acho que todo mundo acompanhou aí a Lei Aldir Blanc, que é de apoio aos nossos produtores culturais, ao esporte, do qual eu fui coautora do PL, também para esse setor, para o esporte, para amparar as pessoas que têm uma renda já pequena e que sobrevivem do esporte, mas também pensando na recuperação das pequenas empresas, das médias empresas, e também preservando, na tentativa de preservar empregos e dar uma renda básica à população para superar esse momento, tendo pelo menos a sua subsistência garantida. Então, foram grandes desafios, uma pauta muito intensa. Paralelo a isso, a gente ainda teve aí outras proposições. Aprovamos nessa semana, na terça-feira, começamos a discussão na segunda, do novo Fundeb. Constitucionalizamos agora esse fundo tão necessário para financiar a educação pública brasileira, educação básica. E aí nós tivemos essa grande vitória no Parlamento brasileiro, começamos as discussões na segunda-feira e votamos na terça-feira o novo Fundeb. Então, aprovamos também um PL que prevê a extensão da Codevasf, que é uma empresa que vai trazer expertise necessária para a gente melhorar a infraestrutura, para que tenhamos mais agricultura familiar, os agricultores, piscicultores do nosso estado
com essa expertise, mas também podendo receber recursos de emendas para executar diretamente, destravando esse setor que é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, nós não ficamos só na pauta da pandemia. A princípio, tivemos que acelerar muito, né, os nossos trabalhos e para dar respostas o mais rápidas possíveis para a população, mas também temos esse olhar aí nessas questões que estão pendentes. No Fundeb era necessária a aprovação, já que a validade desse fundo se encerra agora, a lei ela perde a sua eficácia agora, dia 31 de dezembro. Então, o Parlamento brasileiro, assim, Kleber, para fazer justiça, tem trabalhado muito e tem dado boas respostas à população brasileira. Espera, só um parêntese, a senhora falou da Codevasp, eu quero só rememorar aí, que eu não estou lembrado direito, já ouvi falar, mas eu imagino que o nosso público ouvinte também pode não estar familiarizado com esse tema. Ela é uma autarquia, uma empresa pública? É uma companhia, é isso, empresa pública, e ela presta serviços no Vale do São Francisco, mas também vai ter a sua extensão de atuação aqui na bacia hidrográfica do Araguari, né? Então, eles têm já um trabalho de técnicos muito bons, então a gente vai ter aí a possibilidade de usufruir disso aqui no Amapá. Então, o projeto é do senador Davi, com a relatoria do senador do Senado, e na Câmara a gente conseguiu vencer essa batalha, que nem sempre é fácil. Quando é para o norte, quando é para o Amapá, quando beneficia o Amapá, a gente sempre tem que ter um constante, na verdade, um processo intenso de trabalho, de diálogo com os nossos pares, para fazer eles entenderem que aquela companhia, extensão da atuação dessa companhia para o Amapá é importante. A gente precisa, isso todo mundo fala, de tanto falar, Kleber, já virou até meio jargão, precisamos parar de estar tão dependente só da política, né, de servidor público, do contra-cheque. É o servidor público que movimenta a nossa economia no Amapá, só que a gente é muito dependente do governo federal, precisamos dar essa autonomia, e a Codevasp ela vai trazer, não é só com técnicos, que eles têm uma expertise muito grande para elaborar projetos muito rápidos e dar assistência necessária a esses agricultores, para a gente investir também em agricultura, em piscicultura, que são potenciais do Amapá. A gente ouve muito isso, o Amapá é um potencial agrícola, potencial agricultura, mas a gente não vê realmente a gente sair. Então, a Codevasp ela vai trazer a possibilidade de a gente transformar esse potencial em efetivo instrumento mesmo de políticas de desenvolvimento local. Então, além disso, a Codevasp vai poder receber recurso de emenda parlamentar diretamente, tem aquela burocracia muito grande, porque as pessoas reclamam muito que recurso de emenda demora para ser executado, e reclamam com toda razão. A gente quer celeridade na gestão de recursos, a população precisa dessa celeridade, e a Codevasp vai ter tudo. Então, parabenizar aqui a iniciativa do senador Davi, que é o Senado, ao senador no Senado, e parabenizar aqui a bancada federal, que foi atuante e conseguiu convencer as suas bancadas, né, as bancadas de seus partidos, para que a gente aprovasse a extensão da atuação da Codevasp também para cá, para o Amapá. Eu preciso só atualizar quem está com a gente só na rádio, né, só na FM, que está só ouvindo o nosso áudio. Eu estou conversando aqui por videochamada com a deputada federal Marcivânia Flecha. Ela é do PCdoB, não é? Continua no PCdoB. Isso, continua no PCdoB, exatamente. E eu estou vendo aqui, a sua imagem aqui está assinada, a sua imagem como professora Marcivânia Flecha, é o seu nome parlamentar, né? A senhora falou aí, discorreu sobre muitos assuntos, também a seara da educação. Essa é uma bandeira que a senhora levou, não só para o nome parlamentar, mas para a própria atuação da senhora no Congresso. Eu coloquei o nome professora Marcivânia porque eu acho que a gente precisa ver que a nossa representatividade ainda no Congresso Nacional é muito pequena, Kleber.
Nós somos uma das maiores categorias, mas nossa representatividade ela não corresponde ao número de professores que nós temos no Brasil. E a educação, ela não dá para ser só discurso, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser, os profissionais da educação têm que ser respeitados e valorizados. Existem outros parlamentares, né, que adotam a profissão antes do nome parlamentar? Tem outros? Isso, existem outros, sim. A professora Dorinha também, que foi a relatora, né, do novo Fundeb, e que nós conseguimos aprovação, mas a gente precisa discutir mais a educação pública. Nós estamos ainda no Brasil, distantes de onde queremos chegar. Nós precisávamos, para você ter uma ideia, Kleber, ter universalizado a educação pré-escolar, né? A pré-escola. Já precisava estar universalizada desde 2016. Existem muitas crianças fora da sala de aula. Existem muitas crianças em idade pré-escolar que estão fora, que não têm esse direito garantido. Nós temos também o desafio das creches. Então, na educação infantil, nossos desafios são enormes. As creches, a gente já deveria estar com 50% de democratização do acesso. Nós contamos hoje ainda com 35%. E deveríamos chegar em 2024 a 50%. Mas isso também requer uma discussão muito ampla sobre investimento na educação infantil. Os prefeitos, eles não estão construindo creches porque não basta construir, tem que ter o custeio dessa modalidade de ensino tão importante, principalmente para as mães e pais trabalhadores que precisavam ter um local educativo para deixar o seu filho, sabendo que ele vai estar ali produzindo conhecimento, aprendendo. E a gente não tem, aqui no Amapá, a gente está bem distante dessa realidade. A gente precisa ter mais investimento na educação infantil e precisamos também melhorar os nossos índices educacionais, isso é certo, mas a gente não melhora se não tiver investimentos. Então, nossos índices no IDEB, no PISA, são muito aquém do que nós gostaríamos. E aí o novo Fundeb vai ampliar a participação da União, que isso era de 10% para 23% ao longo de 6 anos, até 2026, mas também vai dar oportunidade para os municípios que têm menos recursos, são municípios com mais dificuldades financeiras, que estão inseridos em estados que têm uma condição, uma robustez maior financeira e orçamentária, para que eles também acessem a esse recurso. Ampliamos para 70% a possibilidade o investimento para os profissionais da educação, que era de 60%, agora ampliamos o piso para 70%. Então, nós temos aí grandes desafios na educação pública, com formação de professores, com a universalização do acesso, com a democratização do acesso, mas também com a permanência, lutar para a gente manter as pessoas na escola e que ela possa ter uma educação de qualidade. Então, a educação é um caminho, a gente diz muito isso, mas a gente não vê isso muito na prática de gestão de governos, pensando no governo federal, de pensar. Então, acho que agora é um outro momento que a educação pública vai passar. Eu espero que a gente melhore os nossos índices, valorize mais os nossos profissionais e a gente tenha a qualidade para os alunos, a qualidade necessária e que é direito de todos, não só ter o ensino, mas ter o ensino de qualidade. Então, adotamos o nome professora porque eu sou professora, estou deputada federal, mas sou professora e sou uma defensora da educação pública. Uma questão, só para a gente fechar essa questão da educação, talvez seja um dos setores também muito afetados pela pandemia. Muitas escolas, né, muitos municípios e estados foram pegos literalmente de surpresa, não deu tempo, em alguns casos, de preparar, por exemplo, o EAD, um material consistente para essas crianças fazerem atividades em casa. Algumas crianças estão sem nenhuma atividade. E como que a senhora também tem esse olhar para esse setor? O que se fala aí em Brasília sobre o segundo semestre? O que dá para recuperar em termos de ano letivo, hein, deputada? Isso, a gente
se a gente tivesse a educação com a infraestrutura que a gente deseja, a gente não teria enfrentado tantos problemas com a pandemia. Infelizmente, nós temos um abismo socioeducacional enorme no nosso país. Nós temos aí, e acho que essa pandemia ela deixou isso muito mais evidente, Kleber. A situação da escola, da rede privada é uma, da rede pública é outra. A gente tem que pensar a educação em todos os segmentos, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E não existe uma alternativa única para todos os segmentos, assim como não existe uma alternativa única para a rede pública e privada. Então, tem que ser um processo constante de diálogo do Ministério da Educação com gestores estaduais e municipais para encontrar saídas, mas uma saída que precisamos só esclarecer para quem é normal que as pessoas não têm muito domínio desse assunto. Educação à distância é uma coisa, ensino remoto é outra. Nós não tivemos, a educação à distância tem um espaço ali reservado que eu acho que precisa ser também discutido. Em que cursos é possível fazer educação à distância, porque não é para qualquer curso. Eu acho que a gente precisa pensar não só na formação, mas da resposta que esse profissional vai dar para a população. E alguns cursos não dá mesmo para ser à distância. Mas o ensino remoto, a gente está vendo que quem está tendo possibilidade, oportunidade de ter esse ensino, são as crianças que têm um poder financeiro maior, que estudam em escolas particulares, e a escola particular criou esse mecanismo. E a educação, a rede pública, ela está muito afetada pela falta de infraestrutura, não só da educação, mas também das cidades. Nós temos lugares onde a internet não chega bem, as condições financeiras do nosso aluno não permitem que eles tenham tablet. Então, a nossa realidade educacional é muito desigual e a gente precisa corrigir isso, Kleber. Não é possível que a gente tenha crianças que têm oportunidade, crianças que estão excluídas disso por conta da pandemia. Então, acho que o Ministério da Educação, junto com os gestores estaduais e municipais, tem que encontrar essas alternativas para a gente garantir a educação com segurança em relação à saúde das crianças, dos nossos jovens. E aí precisa ter mais recurso, não tem jeito, e precisamos tentar vislumbrar o que será esse pós-pandemia, porque não há segurança. As escolas na França, por exemplo, que voltaram às aulas presenciais, elas estão voltando a fazer o isolamento e voltando ao ensino remoto. Claro que a realidade deles lá é bem diferente daqui, mas o fato é que eu não consigo imaginar crianças ali. Com criança é mais complicado, né? De fazer com que ela tenha todos os cuidados que precisam ter de higiene, de distanciamento, enfim. Então, a realidade, as questões são muito complexas quando envolve a educação, mas a gente precisa dar respostas para todos esses problemas. E o Parlamento brasileiro tem tentado fazer isso, e a gente precisa também que o Ministério da Educação faça junto aos gestores municipais e estaduais. Bom, eu estou preocupado só com o seu braço aí, mas eu já vi que a senhora já fez o rodízio de mão aí. A gente dá tempo para entrar para o último tema, que com certeza deve ser o tema principal, as eleições 2020. Não é? Parece que, né, chegou a ser um tema tabu, mas não dá para a gente pensar em enfrentamento até da pandemia sem essa representatividade, sem o exercício livre do voto, o voto soberano. Então, já a Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional, já encaixou um calendário alternativo para que a gente tenha as eleições, e pode ser a discussão agora, quando a pandemia parece desacelerar. Mas a senhora já tinha dito, né, que mesmo aquela eleição tão tumultuada de Santana, a eleição onde o fake news pode ter abatido a senhora em pleno voo, mas essa é uma história que vai ser contada ainda. O fato é que a senhora já arrumou o plano de voo. A senhora vai topar disputar a eleição em Santana esse ano? Então, estamos enfrentando mais esse desafio, Kleber, de lançar essa pré-candidatura em Santana. Santana precisa muito da dedicação e tem contado com a dedicação da bancada. É importante que se diga isso.
mas a gente precisa ter na gestão municipal alguém que tenha mais diálogo e que dê respostas mais rápidas à população. Então, vamos enfrentar esse desafio aqui em Santana e fizemos ainda há pouco, numa live, o anúncio disso. Realmente, durante a pandemia, nosso foco era outro, a gente nem falou sobre eleições municipais, porque eu acho que todo mundo ficou muito atento, muito dedicado a tentar salvar vidas e diminuir a quantidade de perdas que nós teríamos. Não estamos ainda numa situação confortável, ainda há necessidade de isolamento social, há necessidade de todas as medidas de segurança. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar essa pré-campanha. Vamos esperar que as autoridades sanitárias e de saúde digam o que é possível fazer. Eu, pelo menos, estou acostumada muito no corpo a corpo, né, de falar com as pessoas olhando nos olhos. Então, para mim, está sendo difícil esse novo formato, né, possível nesse contexto. Mas colocamos o nosso nome à disposição da população de Santana para que ela analise e vamos estar aí dialogando com as lideranças políticas a partir dessa semana. Bom, então, são essas as informações. A gente tem notícia também de que já houve um alinhamento aí de algumas pré-candidaturas, como é que tem o nome, inclusive, Frente por Santana, alguma coisa nesse sentido. A senhora já dialogou com os outros nomes colocados aí na disputa desse ano? Não, ainda não deu tempo, porque essa decisão nós tomamos no final de semana passado. Como eu te disse, realmente nosso foco durante a pandemia era outro. No final de semana passado tomamos essa decisão, e aí eu tive que viajar para Brasília, porque tinha a votação do novo Fundeb, da Codevasf, mas a gente chegamos hoje e já vamos fazer isso a partir de amanhã e vamos atualizando você das informações, tá bem? Muito bem, muito bem. Só para fechar realmente, o PCdoB também tem um olhar lançado para a capital. Há uma movimentação muito intensa, o partido tem dialogado com outro pré-candidato, que é o deputado Paulo Lemos, né? Já chamou aí, vocês intimaram a nossa colega Ana Girlene para pensar em entrar nessa disputa. O que dá para falar sobre Macapá também? Macapá, a gente precisa ter uma atuação forte, nosso desafio está num projeto bom para a cidade, a gente tem sempre essa preocupação. E o Paulo Lemos, todos já conhecem, é um deputado estadual, é muito atuante, muito responsável com as demandas do povo, uma pessoa extremamente boa de dialogar. Então, a gente está fazendo essas conversas com o deputado do PSOL, então há uma possibilidade muito grande de a gente estar junto no pleito eleitoral municipal da capital e a gente buscar outros partidos que também pensam parecido com a gente, queiram a mesma coisa para a nossa cidade. Então, provavelmente, está tudo quase certo, a gente só precisa fechar direitinho como o formato disso, como é que a gente vai fazer, e temos um desafio em Macapá de eleger um vereador, o PCdoB não tem vereador na capital, temos esse desafio, e vamos aí, como eu digo sempre, conquistar mentes e corações para na capital a gente estar junto de um projeto que esteja no mesmo campo que a gente, que dialogue com a sociedade da mesma forma que a gente dialoga. Então, vamos provavelmente estar anunciando isso nessa semana e temos um olhar também em outros municípios, Kleber. Nossa responsabilidade é no estado todo, né? Eu sou de Santana, de coração, nasci em Macapá, mas moro aqui a vida toda. Mas a gente, como eu estou deputada federal e tenho um compromisso com o estado todo, a gente vai ter esse olhar para Macapá, para Pedra Branca, para Vitória. Em todos os municípios a gente vai ter a dedicação para embalar os projetos políticos que a gente entenda que seja melhor para a população daquele município. Então, eram essas as informações. É sempre um prazer falar com você. Pode me acionar sempre que quiser, tá bom? Não vou pedir muito, não. A aliança do PCdoB com o PSOL está bem alinhavada. Eu só queria saber quem vai ficar na cabeça de chapa, coisa simples. Sim. Bom, a Ana Girlene, acho que a gente é um grande quadro do partido, é uma liderança que não é só do partido, uma liderança social, que tem influência no estado todo, e a gente talvez não tenha a presença da Ana Girlene na chapa,
mas o PCdoB vai estar compondo com o Paulo Lemos, deputado Paulo Lemos, na cabeça de chapa. Acho que a gente tem tudo aí para fazer uma bela campanha, levando propostas à população, mas com a esperança de que a gente possa também ter vitória. Eu acho que está muito embaralhado em Macapá, o cenário está muito indefinido, e aí a gente precisa mostrar para a população o Paulo Lemos, para a população de Macapá, de forma mais abrangente, e o JS vai estar aí nesse movimento. A JS tem uma experiência boa, né, de realmente embalar e ter aquela energia, aquela força necessária para fazer uma campanha alegre, séria, mais alegre, franca, mais fraterna também, com a cara do Paulo Lemos, que quem conhece ele sabe que ele é assim, e com o jeito do PCdoB também. A última coisa, prometo, o que nasceu primeiro? A desistência de Josenildo Abrantes do PDT ou a sua vontade de entrar na disputa em Santana? Não, na verdade, quando o Josenildo se lançou pré-candidato e aí depois ele desistiu, ficou muito... Quando ele desistiu já foi no meio da pandemia e realmente eu não conseguia pensar nisso, não que eu não considerasse, nem que eu não tivesse responsabilidade, mas é que a pandemia exigiu tanto da gente que não dava para ficar dividindo atenção com outras questões. Então, realmente, naquele momento, a gente deixou quieto e não pensou. E a gente, agora que a questão no Amapá, agora que parece estar melhor, né, que a gente não está com aquele cenário que a gente tinha de 2 meses ou de 1 mês e meio atrás, né? Então, a gente conseguiu sentar um pouco a nossa atenção para isso e a gente entendeu que era necessário para a gente mudar aí a gestão municipal, é necessário a gente enfrentar esse desafio que a gente não pode ter em Santana, é a continuidade da gestão, porque a gente entende, e a gente vai debater isso durante a pré-campanha, a gente entende que foi uma gestão que não deu a resposta que a população precisava. Então, foi isso que me motivou a estar mais uma vez agora, Kleber, nessa disputa. Ok, deputada federal Marcivânia Flecha, avançamos bastante sobre alguns temas. Não fique tanto tempo sem vir aqui ao Conexão, bater um papo com a gente. Mas, por hora, muito obrigado por sua atenção. Um excelente final de semana aí. Para você também, um abraço a todos que estão nos ouvindo, que vocês estejam com saúde, a família com saúde, e na esperança de que a gente possa vencer essa batalha, todo mundo junto. Um abraço, Cleber.